Olá, tudo bem? Vamos iniciar hoje o nosso ExataCast, um podcast do Grupo Exata Brasil, que tem como finalidade trazer para o produtor, trazer para os consultores, trazer para o homem do campo, o que nós temos de melhor em debate, tecnologia, análises, relatos de experiência e por aí vai. A ideia nossa aqui é trazer a informação de forma clara, de forma palpável, para que a gente possa aproveitar o agronegócio em favor do próprio agronegócio. E hoje a gente tem o privilégio de ter Dr. Marne Bright conosco, diretor técnico do Grupo Exata Brasil. Muito obrigado. Privilégio sempre te encontrar e vamos começar essa história a partir de agora. É isso aí, professor Paulino. Estamos aí com o Grupo Exata Brasil, né, há um tempo, nos conhece bastante tempo aí. Tem muitas informações que nós temos aí para passar para o produtor, né? A questão de realmente é muito importante a gente ter essa quantificação, essa análise aí de como está a sua lavoura, tanto solo, quanto folha, quanto grãos e outras análises que a gente pode ajudar. E aí estamos à disposição aí, vamos bater um papo aí sobre esses assuntos aí. Com certeza vai ser de muita importância e o produtor vai poder aproveitar bem. Beleza, Marne. Bom, nesse primeiro momento, a nossa ideia é bater um papo sobre a importância da análise de solo para o diagnóstico de fertilidade, para as recomendações a partir da análise desses resultados e de que forma propiciar uma adubação e um manejo mais assertivo do solo. Isso aí. Na verdade, a gente pode dizer que o planejamento agrícola, né, do ano agrícola, porque a gente diferencia o ano agrícola aí do ano civil, né? O ano agrícola normalmente começa aí depois da safrinha, da colheita da safrinha, já começa aí o próximo ano agrícola, porque aí tem o plantio da safra e depois a safrinha subsequente. Então, é diferente um pouco do que o pessoal, pelo menos na nossa região aqui do Centro-Oeste, né? É diferente. Então, a primeira coisa que o produtor faz é realmente verificar o que aconteceu naquele solo na última safra. Né? Então, coletar as amostras de solo para mandar para o laboratório é imprescindível para a gente verificar realmente o que aconteceu. Quantidade de nutriente a dinâmica de nutriente que aconteceu, quantidade de nutriente que foi exportado, né? Aí, logicamente, depende do ano, né? Tem ano que chove mais, acontece uma coisa, tem ano que chove menos, já é outra dinâmica. Então, eu acho que começa por aí. Né? Então, esse é o primeiro ponto e é um ponto muito importante. Então, se o produtor já começar desse jeito, com certeza começa com o pé direito. É importante aqui a gente salientar que, pela análise de solo, nós temos um raio-x de como a nossa base agrícola está funcionando. Isso aí. Porque essa divisão de macro e micro, ela é importante, mas nós não podemos esquecer de um critério chamado critério de essencialidade, que mesmo os micros sendo encontrados em menores concentrações, se eles não tiverem no solo em concentrações adequadas, vai deixar de produzir, porque alguma coisa deixa de acontecer organicamente dentro da planta, o que baixa o teto produtivo dela. Então, perfeito. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, para você que faz análise de solo, fazer análise completa, fazer análise física também. Por quê? Porque ao longo do uso, dependendo da cultura que você usa, seja de verão ou seja de safrinha, a marcha de absorção e de exportação dos nutrientes são diferentes. E essa calibração fina nós só fazemos à medida que nós estamos entendendo quem está sendo retirado em maiores concentrações e menores concentrações do solo, independente de ser classificado como macro e micro. Isso aí. É interessante até isso aí ser colocado, Paulino, porque
a gente observa que hoje em dia, por exemplo, em determinadas regiões, para alcançar altas produtividades, há uma aplicação de corretivo bastante alta, né? E o que a gente tem notado aí? Tem algumas áreas que o pessoal tem feito aí, por exemplo, fracionamento do perfil de coleta de amostra, 0 a 5, 5 a 10, e assim fracionando. E a superfície chega a estar num pH praticamente neutro, né? Que é o solo superficial. Então, às vezes, essa faixa de solo ali, ela pode causar alguma interferência na absorção de alguns micronutrientes ou até um desbalanceamento de nutrientes, né? O que faz com que, talvez no decorrer da cultura, tenha que ser aplicado algum produto para poder, principalmente de micronutrientes, alguma coisa para correção. Então, nós entendemos que a importância também de a gente conhecer esse perfil, né? Porque se a gente coleta uma amostra de 0 a 20 direto, nós vamos misturar os dois perfis e vai ficar uma média que não vai representar nenhum nem outro. Exatamente. Né? Logicamente, nós temos que entender o seguinte, as recomendações foram baseadas no perfil de 0 a 20. Mas entender como funciona esse fracionamento de perfil é extremamente importante para saber a dinâmica desses nutrientes que você comentou aí. Tá. E, além disso, nós não podemos esquecer que muitas das vezes, sem perceber, nós criamos um gradiente de pH à medida que nós vamos estratificando esse solo em camadas mais profundas, onde nós temos, às vezes, uma própria diminuição, por exemplo, de fosfato devido a pH na camada mais superficial, onde está a maioria das raízes e, partindo do princípio que ele é absorvido por difusão, ele vai faltar em cima, ele não vai percolar embaixo, vai continuar não lábil e nós vamos ter uma diminuição de eficiência de uso mesmo usando corretivo. Perfeito. Então, esse é um ponto importante, né? Ele não desce, mas também não está imobilizado em cima. Então, pode dificultar. Então, eu acho que são vários fatores aí que a gente tem que observar, porque e aí a gente consegue ver isso realmente com análise de solo, né? Então, a análise de solo é que vai determinar isso. Às vezes, até alguém pode falar, o produtor ou o teu consultor fala assim, puxa, mas eu fiz de um ano para o outro, talvez não vai mudar pouca coisa. Engano. Às vezes, dependendo do clima, dependendo da produção, como esse ano, por exemplo, que nós estamos vendo aí altas produtividades, né? Quer dizer, não faltou chuva, então o pessoal está produzindo bem. Então, nós temos uma dinâmica de nutrientes muito diferente de anos anteriores, talvez, que teve uma pluviosidade menor. Então, a necessidade de fazer a análise de solo, de avaliar o solo, ao menos uma vez por ano é imprescindível, né, nesses casos. E tem uma outra relação. Se nós pegarmos a alocação de carbono, principalmente pensando nessa sucessão nossa do Centro-Oeste, de soja no verão, milho na safrinha, nós temos cultivares de soja hoje que alocam mais de 20 toneladas de carbono em fitomassa. Então, a capacidade de extrair aumentou. E o que está sendo retirado do solo, alocado no grão, num ano onde choveu bem, teve luz, teto produtivo alto, a retirada vai ser mais intensa. E nós tiramos a soja e colocamos o milho, que é uma C4. E como toda C4, a quantidade de massa que ela produz é muito maior. Então a capacidade de extração da planta também é muito maior. E a quantidade relativa de nutrientes extraídos são distintas da soja para o milho. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque uma coisa é o ideal e outra coisa é o que é passível de ser corrigido no curto prazo. E nós só temos essa ideia de correção ao longo prazo se nós começarmos a acompanhar de perto, dentro da dinâmica de extração e de alocação de carbono dessas plantas, o quanto de macro e micro está saindo via soja e o quanto de macro e micro está saindo via milho, dentre outras, dentre feijão. Isso. E aí a gente põe planta de cobertura, que tem mix de C3, C4 junto, que é ainda mais difícil de determinar, né? Muda realmente. É aí que está. Por isso que nós temos que ficar atento, até a gente utiliza, o pessoal tem também solicitado muita análise de grãos aí do produto colhido, né, para saber como é que está essa dinâmica, do que está saindo, o que está exportando,
Nós sabemos que as cultivares hoje são bem diferentes das cultivares que nós temos na literatura de 20, 30 anos atrás. Então, há algumas diferenças Quem plantou DOC cristalina, vê o Molimpo hoje no campo, sabe bem disso, sabe bem como é que funciona. Então, mudou as coisas, né? Então, por isso que nós temos que estar acompanhando isso aí. E o melhor jeito de acompanhar é você ter fazer uma análise realmente. Qual é a realidade da minha situação aqui? Né? O quanto está saindo? Estou produzindo 80 sacos de soja por hectare. E quanto que isso está saindo de nutrientes? Né? O que eu vou ter que... Isso, pelo menos, tem que ser reposto. Né? E aí a gente entra nesse ciclo que a gente tem que cuidar disso. E ainda, só para complementar, hoje, na nossa região, por exemplo, nós temos aí 2 culturas, praticamente, de impacto econômico. Soja e milho, normalmente, né? Ou se não soja e girassol, ou sorgo até, mas são 2 culturas de impacto econômico. Mas existem áreas que você pode ter mais culturas, né? Áreas irrigadas. Então, nós não podemos esquecer disso também. Tem feijão ainda, depois ainda de feijão. Perfeito. Então, tem coisas ainda que a dinâmica vai ser maior ainda. Então, como que isso vai estar ao longo do ano? Será que o que eu tenho de nutriente no começo do ano, agrícola, por exemplo, será que lá no final do ano agrícola, no meio, já mudou? Com certeza. Então, a avaliação disso tem que ser muito bem feita. Aí, dentro desse contexto, né, nós passamos recentemente por um aumento muito grande de custo de adubo. E o potássio virou um vilão do custo, vamos colocar dessa forma, né? Nós temos solos aqui que tinham teores de potássio muito alto. Então, tinha potássio na caixa. Recebendo bastantes adubações, né? E, com o passar do tempo, com o aumento do preço do fertilizante, alguns diminuíram essa entrada de potássio dentro do sistema. E nós temos áreas hoje que já estão sentindo esse potássio que foi retirado. Exato. E como fica isso no médio prazo, se você não estiver acompanhando, principalmente o que sai de potássio no grão? Exatamente. E aí interfere diretamente no peso do grão, né? Na densidade do grão. E o que acontece? É isso que você falou. O potássio é um produto praticamente todo importado, né? Talvez seja o fertilizante, o cloreto de potássio é um produto que vem de fora. E com essa dinâmica mundial aí, desde a época da pandemia para cá, mudou muita coisa, né? Então ficou bem mais caro o fertilizante aí. O pessoal tem usado algumas fontes alternativas, mas temos que lembrar que uma coisa muito importante nós temos que saber o que fica de solúvel que a planta pode extrair, porque a planta, como diz, né, assim, os pesquisadores, a planta ela não come nada, ela bebe. Ela né? bebe, tem que estar literalmente. Tem que estar solúvel na água. Então, mas ao longo do tempo talvez solubilize. Sim, mas eu tenho uma cultura muito rápida em cima. As culturas de soja e milho... E a própria mineralização é muito lenta. Exatamente. Então, assim, alguma coisa que ficar na palha, ficar em outra, né, na raiz ali, a raiz mortis e tal, vai demorar um pouco. Então, isso tem que ficar atento. Então, isso acontece. No laboratório já tivemos casos de o cliente, um ano, fazer uma análise de um talhão e dar lá, por exemplo, 150, 200 miligramas de potássio. Beleza. No outro ano ele foi fazer, deu 40. Quer dizer, olha só o quanto baixou. Quer dizer, além da exportação, a cultura exportou, mas a adubação não foi o suficiente para poder repor. Né? E o que acontece? Pode surgir deficiências. E essas deficiências normalmente acontecem principalmente nos solos mais leves, porque o potássio... vai ser mais lixiviado, desses né? cátion, exatamente, dos cátion, cálcio, magnésio e potássio, seria o que mais fácil é lixiviado. Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aparece até sintoma visual. Sim. Né? E aí o prejuízo já praticamente se estabeleceu. É muito maior. Inclusive, há vários relatos de áreas onde o teor de matéria orgânica é menor, o teor de argila é menor, é um solo menos agregado, com menos capacidade de troca, de fome oculta de potássio em fim de ciclo. Exatamente. E mostrando mais um exemplo disso, é o seguinte, nós tivemos um caso, agora eu me lembrei, há uns 3 anos atrás, que eu recebi uma foto de uma área de pastagem que estava sendo implementada, né? E estava toda a planta, a braquiária estava nascendo e estava com um sintoma de deficiência. E aí a gente foi ver, né, depois de ter conversando com o produtor e tal, a análise do solo realmente mostrou um potássio muito baixo, era uma área muito arenosa. E
não foi colocado potássio suficiente, eu acho que não foi nem adubado naquele momento, e era uma deficiência de potássio na braquiária, né? Então, quer dizer, mostrou numa planta que é uma planta bem mais, vamos dizer assim, difícil de apresentar sintoma. Mais rústica. Mais rústica e assim, mesmo assim teve. Então, é o tal negócio. Nossa região chove bastante, a nossa região tem culturas que elas são culturas muito rápidas, né? O pessoal precisa exporta muita coisa, que produz muito. Então, com certeza, esse é um exemplo que vai variar os nutrientes na área. E nós não podemos esquecer, né, que a poácea, quando o gado vai lá e consome ela, o meristema fica na planta. Então, essa capacidade de rebrote, de perfilho, ele vai exigir um aporte nutricional maior. Nós não podemos esquecer o quanto uma cabeça de gado consome por dia, em detrimento de quantas cabeças tem por área. Então, existe, às vezes, um aspecto cultural que pode atrapalhar um pouquinho, que materiais mais rústicos precisam menos de adubo. E isso necessariamente não é dessa forma, né? Exatamente. As plantas há uma necessidade de nutrientes. E aí é que nós estamos falando aqui de análise. E quanto custa uma análise tanto para o pecuarista, o produtor, né, quem está fazendo mais? Normalmente ela custa aí de 0,05 até 0,2% da área do custo de produção, tá nessa faixa da soja, por exemplo. Mas isso aí nós estamos falando de áreas grid, né, de agricultura de precisão. Se for zona de manejo, ela vai ficar mais barata ainda, dependendo do tamanho da zona de manejo. Então, dependendo do tamanho da área. Então, o que a gente tem que fazer? É fazer um bom planejamento, né? Isso é uma informação muito importante e que compensa fazer, né? Então, se você puder fazer uma vez e 2 vezes, até melhor. Mas compensa fazer. A própria economia que ela te gera, de você saber quais são os pontos a serem corrigidos, ao invés de mexer em tudo, ela te entrega menos custo, porque você consegue fazer um equilíbrio nutricional melhor, e aí evita muito erro, por exemplo, de construção de perfil, para você, depois que equilibrar esses nutrientes, descer ele no solo, né? Exatamente. Então, esse é um ponto importante também a partir de custos e, então, a gente nota que as tomadas de decisões, tanto de corretivos como fertilizantes, né, e todo o planejamento de adubação do sistema, com certeza começa tudo com uma análise de solo, que com certeza não pode ser deixada de ser feita numa área, né? E um outro aspecto, Marne, e a qualidade e a acurácia dessa análise. Então, esse é um outro ponto importantíssimo, né? Que daí, hoje em dia, a gente sabe que em todos os setores nós temos prestadores de serviço ou produtos que têm diversos tipos de qualidade, né? Em todos os setores, né? Não é diferente em termos de análise de solo. Então, hoje, por exemplo, na Exata, nós trabalhamos com muito essa questão da qualidade. Nós temos equipes técnicas aí para tirar dúvidas, né? Como que nós fazemos os métodos, como é que nós aplicamos as metodologias que já existem, porque nós não inventamos nada, nós pegamos uma metodologia que já existe, já foi aprovada e aplicamos ela. E, logicamente, a gente tem condições de conversar com o técnico, conversar com o agrônomo que está no campo, né? Ou o produtor rural, pode ser, e para poder trocar ideias sobre isso, né? Nós temos diversos métodos e diversas aplicações, dependendo de que produto que o histórico da área que está sendo feito, né? Por exemplo, nós sabemos que fósforo no extrator Melis, numa área que foi aplicado fosfato reativo recentemente, pode ser que ele dê uma interferência, porque ele vai atacar o fosfato e aparecer fósforo que não é o fósforo que estaria disponível ali. Perfeito. Então, a gente tem que entender isso. Então, esse histórico da área é muito importante. Nós precisamos... Quer dizer, o técnico tem que entender bem do histórico. No laboratório, a gente sabe da amostra que chegou. Mas juntando com a gente não sabe o histórico. Mas juntando o histórico da área, aí o técnico a campo ele tem como fazer uma interpretação muito melhor. E aí tem outro amigo nosso, né? O tal do enxofre, facinho, né? Da gente errar no enxofre, né? Essa é uma análise talvez seja mais difícil de fazer no laboratório, o enxofre, porque... é uma análise que tem os extratores. Na verdade, a gente trabalha hoje, nos laboratórios do Brasil, trabalhamos com 2 extratores, mas o método é muito trabalhoso para analisar, né? A Exata trabalha com análise em CP-OES, então tem uma vantagem na quantificação, apesar da extração ser a mesma. Porque
se for uma quantificação por colorimetria, que chama turbidimetria, a interferência de várias interferências pode afetar, exatamente. Então, você pode achar uma área que tem enxofre 15, meu enxofre está 15 ou 20, beleza. Mas, na verdade, não é, teve uma interferência. Então, isso tem que tomar muito cuidado, é um elemento bem complicado. Eu levanto isso porque, às vezes, pode parecer o seguinte, existe uma análise que te custa X, existe uma análise que te custa X mais 10%. Ter mais acurácia te entrega um resultado, mesmo que você pague a mais um pouquinho por isso, que lá na frente vai te dar um retorno que é muito maior. Porque você não joga insumo fora. Isso aí. É isso aí, Paulino. Imagina você planejar uma adubação, planejar uma aplicação de calcário e tá com os dados deturpados ali e você fazer igual você está falando, né? Às vezes você joga adubo demais onde não precisa e de repente na onde está precisando jogar menos. Exatamente. Dizer, isso aí o efeito vai ser para frente. Né? E se nós formos aí analisar algo que eu acho que em breve vai estar sendo usado muito nas nossas propriedades, que é você bolar a adubação por gleba. Sim. Cada uma tem uma necessidade que é distinta dela. Essa precisão na análise ela tem que ser muito grande, porque ela vai mexer com todo o custo de implementação dessas culturas, seja elas quais forem. Perfeito. Esse é um ponto. Então, nós temos muito cuidado quanto a isso, né? Queremos ter, se nós temos dúvidas, nós não emitimos o relatório. Então, às vezes, o cliente pode ser que demore um pouco a mais, uns 2, 3 dias a mais. E por que o meu resultado ainda não saiu? O resultado está sendo verificado por uma equipe técnica. Então, ele está verificando. Se essa equipe técnica aprova o relatório, aí ele é emitido. Se não, ela vai tirar as dúvidas que precisa. Então, esse também é outro ponto importante. E, já que nós estamos falando de fertilizantes e corretivos aqui, é muito importante também a gente ter a análise do produto. Exatamente. Porque nós temos aí, por exemplo, vou recomendar lá uma quantidade super simples, por exemplo, superfosfato simples. Mas esse super simples, qual que é a qualidade dele? Né? Nós sabemos que quanto ele está te entregando, né? Quanto ele está entregando? Será que é aquilo mesmo? Ou será que eu estou aplicando aquilo que eu estou comprando, né? Alguma coisa nesse sentido? Então, essa é uma pergunta que deve ser feita. Então, esse é um outro ponto muito importante. Porque senão não adianta, né? Você faz uma análise, agora eu vou pegar um produto. E pega esse produto, que às vezes é um pouco mais barato, às vezes surgiu ali alguma promoção, alguma coisa, e de repente o produto não atende. Ele não entrega o que é necessário. Exatamente, não entrega o que é a garantia dele. Além das falsificações, né? E ainda tem as falsificações. Então, quer dizer, esse é um ponto importante também. Nós temos que colocar na mesa e a Exata atende também esses pontos aí. Tá, e é extremamente importante, produtor, você estar atento que quando nós falamos calcário, nós estamos falando de um conjunto de moléculas. Nós estamos falando de carbonato e nós estamos falando de óxido, onde um permite uma correção mais rápida e o outro uma correção mais lenta, com maior residual, fora a granulometria. Isso aí. Então, não é meramente você comprar uma rocha moída. Exatamente. Tem toda a qualidade dela, né? Então, temos que ver. E aí também é importante observar. E outra coisa também, falando de corretivo de calcário, é o seguinte, pela análise de solo, às vezes o técnico recomenda, olha, eu preciso de um calcário que contém uma relação cálcio-magnésio X lá, 3:1, por exemplo, sei lá. O clássico é o 3:1. É, o clássico. Então, o que acontece? Nós temos que observar também, será que esse produto oferece essa relação, né? Eu me lembro de um caso até interessante, faz um tempo já, uns 6, 7 anos atrás aí, tem muitas histórias para contar, que o rapaz falou, não, eu comprei um calcário que eu precisava de uma relação X ali de cálcio e magnésio e comprei na mineradora. Aí o que acontece? Ele começou a analisar as carretas que chegavam. Então chegou a primeira carreta, analisou, deu lá. A segunda analisou, deu lá. Quando chegou as outras, começou a chegar tudo diferente, até chegou calcário calcítico misturado no meio e tal. Falou, mas rapaz, que bagunça é essa? Quer dizer, aí a primeira desconfiança que vem em cima do laboratório, vocês estão fazendo a análise errada. Eu falei, não estamos. Quando foi verificar, na hora de carregar lá na mina, a empresa tinha vários, tinha um monte lá que estava muita fila de caminhão, o caminhão encostou em outra e carregou na outra. Então, quer dizer, esse tipo de coisa pode acontecer.
né? E aí o que acontece? Nós analisando, nós pegamos aí. Exatamente. Então vamos evitar um problema para o futuro. O cara, pô, e agora esse problemão aí, né? Já tivemos casos também que o cara comprou adubo e entregou calcário prensado, né? Pois é, já teve caso isso aí. Então você pega a granulometria, poxa, mas é granulado. O que é isso, será? E aí não dá a garantia, não dá nada, né? Por exemplo, de fosfato, de nitrogênio. Vai ver, é cálcio e magnésio. Quer dizer, é calcário que foi granulado e vendido como adubo. E cadê o resto? E aí? Né? Então é um ponto importante. A tal da análise, o próprio nome já diz, né? Ela precisa ser muito bem feita. E uma análise bem feita sempre diminui o risco de erro. Sim. Tá? E isso é extremamente importante, principalmente por causa de logística. Porque uma coisa é a sua propriedade estar próximo de um laboratório. A outra coisa é a sua propriedade estar longe de um laboratório. Exatamente. E as propriedades são espalhadas. Exatamente. Né? Então, não basta ter o grid, não basta ter a agricultura de precisão, você tem uma estrutura dinâmica onde todos os aspectos não podem falhar, porque senão você não consegue ser assertivo. Exatamente. Depende de muitos fatores, né? E todos esses fatores têm atores diferentes, né? Então, o que está no nosso controle dentro do laboratório, nós temos que entregar aquela amostra que chegou, nós temos que entregar o que tem nela. E para uma amostra, eu costumo dizer o seguinte, Paulino, nunca um resultado de análise vai ser melhor do que a amostra. Porque se a amostra vier ruim, que não representar a área, exatamente, eu posso fazer a melhor análise que for possível, mas não vai representar aquela área lá. Então, a amostragem lá, hoje em questão de amostragem, nós temos que elogiar até o pessoal que está nas agriculturas de precisão, porque tem técnicas hoje, o pessoal tem equipamentos, técnicas, investem bastante. Evita contaminação. Evita contaminação. Então, beleza. Então, antigamente era um pouco mais difícil, mas hoje essa questão de coleta. Mas mesmo assim, se você afundar um pouquinho a sonda ali, ou o trado, ou deixar ele um pouquinho mais na superfície, vou coletar de 0 a 20, ele sair de 0 a 18, já vai dar interferência, já vai ter diferença, cara. Perfeito. Entendeu? Então, esses cuidados aí, logicamente que o pessoal tem, né? Tem máquinas hoje preparadas para ser assertivo nesse sentido, mas isso também influencia, né? Então, é um ponto a se destacar, porque realmente tem essa influência aí. Perfeito, Marlon. Para a gente caminhar para encerrar esse nosso primeiro assunto do podcast, uma análise, ela é muito mais difícil, porque ela é muito mais ampla do que se imagina. A quantidade de resultado que nós temos, seja por dinâmica, seja por concentração de nutrientes, seja por tipo de fonte que se usa, interfere diretamente no teu resultado final. Então, não dá para errar na análise. Exatamente. Então, esse é um ponto importante. A gente precisa, às vezes, até trocar. A gente chama de uma conversa técnica, né? Alguém vai falar, a pessoa tem dúvida de um resultado de fósforo, alguma coisa nesse sentido. Aí nós temos que fazer uma reunião e ver, olha, o que foi aplicado, o que não sei o quê, para ver o que pode ter. Qual foi o caminho para entender a discrepância, né? Para entender a discrepância. Isso aí nós estamos à disposição. Na Exata nós temos um corpo técnico que está à disposição para marcar reuniões, conversar com clientes, seja presencial, seja por via teleconferência. Então, a Exata, ela sempre está nessa transparência. Esse é o principal ponto nosso, é transparência, né? Então, nossos clientes podem ficar tranquilos nesse sentido aí. Show de bola. Marne, com relação às bioanálises. Hoje nós temos praticamente 2 bioanálises distintas que nos mostram de modo indireto a nossa saúde do solo. Saúde, a capacidade do solo em trabalhar esses nutrientes. Isso aí. Então, trabalhamos com através da Embrapa, né, que desenvolveu o conceito de índice de qualidade do solo, né, lá do Dr. Ieda. Então, o que a gente faz? A gente faz 2 enzimas nessa bioanálise, que é a arilsulfatase, que é do ciclo do enxofre, e a beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono. Então, através dessas 2 enzimas, a gente consegue ter uma noção de como que está a biologia do solo,
né? De maneira indireta, né? Exato. Nós não estamos analisando ali o DNA do solo nem nada, mas estamos fazendo de maneira indireta. Então, o que acontece? É muito importante a gente observar, porque às vezes o produtor pensa assim, eu tô produzindo igual em áreas que tem menos ou mais dessas enzimas, mas não está tendo diferença de produção. Mas pode ser que aconteça essa diferença de produção quando der um estresse em alguma coisa. Por exemplo, um estresse hídrico. Perfeito. Entendeu? Então, isso mostra se o seu solo está sendo degradado, está indo para degradação, ou não, ou ele está sendo bem conduzido, está tendo cuidados para que não ocorra degradação do solo, que a biologia do solo está tá bem. Então, isso afeta na ciclagem de nutrientes, afeta na disponibilidade de nutrientes, como você mesmo comentou ali, né, Paulino? Então, são diversos fatores indiretos envolvidos nisso. E a Exata trabalha com essa análise. E os resultados têm sido muito bons. Nós temos cada vez aumentado mais essa quantidade de análise vendida aí na Exata. A tendência é que cada dia que passe, a demanda seja maior. Principalmente se nós começarmos a analisar o quanto, de fato, está disponível para ser metabolizado. Que é o dado indireto que as duas bioanálises nos demonstram, nos indicam. Quando nós falamos aí em turnover de enxofre, nós não podemos esquecer que o enxofre ele é uma molécula muito dinâmica no solo. E o consumo desse enxofre por microbiota ele é muito alto. Então, essa correlação do quanto se tem pelo quanto está sendo usado, o quanto está disponível, a gente só consegue através desse tipo de interpretação, né? Isso aí. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, né? O aspecto físico, que você comentou aí, análise física de solo, né? O pessoal já faz análise de compactação também, a nível de campo, né? A gente faz textura do solo, aí nós trabalhamos com análise química do solo e aí nós vamos partir para as análises biológicas do solo. Tá? E as primeiras análises que nós estamos utilizando são essas aí. Arilsulfatase e beta-glicosidase, que faz parte das bioAS aí. Mas, logicamente, que tem outras coisas que depois nós vamos comentar. O conceito de solo vivo. O conceito de solo vivo. É o conceito de solo vivo. E isso aí cada vez vai ser mais. Né? Então, a Sim. gente tem que envolver esses três, parte química, física e biológica. A parte química já é a primeira, que surgiu de longe. Agora, depois veio a parte física, que é importante saber por causa de compactação, né? Diversos fatores. E agora, a parte biológica está entrando com tudo. E nós não podemos esquecer de um fator que eu acho primordial dentro desse aspecto. Quando nós falamos em capacidade de sobrevivência de micro-organismo no solo, o padrão de resposta, o padrão de sobrevivência é o quanto de atividade enzimática esse solo possui. Então, principalmente para quem roda safra de verão e safrinha, o que está mudando? Será que em ano mais chuvoso realmente tem uma atividade maior da biodiversidade do solo? E em anos mais secos, você tem uma bioatividade do solo menor? Exatamente. E aí, Paulino, a gente entende o seguinte, você vê que o clima influencia diretamente. Né? Nós temos também anos mais frios, mais quentes. Exatamente. Então, quer dizer, a temperatura também, com certeza, muito pode bem influenciar. lembrado. Então, quer dizer, são fatores que... É por isso que é importante todos esses dados. Hoje, a unidade de produção ela é ao ar livre. Né? Ela sofre diretamente esses fatores. Né? Fatores que a gente não pode controlar, porque é fatores de temperatura, fatores de pluviosidade. Então, precisa ter realmente o histórico também desses fatores para a gente cruzar com o histórico dessas análises que estão surgindo aí, enzimas, né, e análises biológicas de um modo geral, para a gente poder entender também como é que está funcionando toda essa disponibilidade. Em alguns casos, a gente pode fazer até fosfatase alcalina. Ela Exato. Pode se justificar, além das duas enzimas citadas pode, aqui tem mais anteriormente. enzimas, tem mais análise para fazer dessa parte biológica, principalmente de respiração, mais coisas. Mas é assim, eu acho que cada vez mais vai haver necessidade de fazer isso daí. Tem que casar, porque nós não podemos ver o nosso ambiente produtivo por um prisma só. E essa bioanálise, ela entrega muito em termos de sobrevivência de micro-organismo. Não adianta pôr um micro-organismo no solo
onde o solo não permite sobrevivência dele. O ambiente é horrível, né? Exatamente. O ambiente é um ambiente degradado, não tem Exatamente. nada. E essa construção que a análise de solo, junto com a bioanálise, nos entrega, ela permite sistematizar as avaliações. Perfeito, eu concordo. Porque senão é rasgar dinheiro. Joga lá e depois de um tempo você joga, depois vai ter que jogar de novo, porque não soube se construir da forma correta ao longo do tempo. É isso aí. Então a gente vê aí que isso é muito importante e aí entra toda a cobertura, né? Exatamente. Então, por exemplo, não deu para fazer safrinha, de repente o produtor pode colocar lá uma planta de cobertura. Exatamente. Né? Opa, vou deixar o solo coberto, né? E daí vai para frente desse jeito. Então, quer dizer, já se melhora o ambiente ali. Então, quer dizer, vários manejos também, né? Vários tratos culturais ali que pode ser utilizado para melhorar esse ambiente. É onde a enzima é o dedo duro do sistema. A enzima é o dedo duro do sistema. Ela vai indicar, fala, o teu trabalho não está sendo bom. A quantidade de carbono que vocês estão colocando aqui não está funcionando bem, não. Você dá um jeito aí, porque só o pousinho não vai te resolver o teu problema, não. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante também e a gente tem que estar atento a isso. E para a gente caminhar aí para o encerramento, eu tive o privilégio de conviver com um professor meu da Universidade Federal de Lavras, e num dos encontros técnicos ele perguntou para um produtor assim: quando você vai fazer lá sua palhada, você aduba braquiária? Por que eu estou levantando isso nesse momento? Porque a gente não tem esse costume. Exato. E essa sobrevida, que a bioanálise é o dedo duro, quanto tempo vai levar aquilo que essa braquiária tirou desse sistema para ela te devolver se você não colocar mais? E o que isso vai te afetar em termos de bioanálise na alocação de carbono e de enxofre do seu solo? Exatamente. Essa microbiota, como é que ela vai receber o pousio e como é que ela vai receber uma planta de cobertura? Nunca vai ser da mesma forma. Na verdade, é isso aí. Né? Isso não é custo, isso é investimento. Investimento no solo, perfeito. Isso é investimento. Esse é o ponto, a palavra-chave. Né? Vale a pena? Lógico que vale. Mas você vai fazer sua área toda? Não, você vai fazendo pedacinho por pedacinho, você vai construindo isso aos poucos e vai casando a física com a fertilidade e com a microbiota. E se você não faz isso, você vai chegar a um ponto que a sua produtividade não aumenta mais. Né? Você continua gastando muito, vai gastando até mais, mas você não responde mais. Então, como é que vai suportar também uma genética que hoje tem? Você vê, hoje soja aí produz 100 sacos por hectare. Exatamente. No tempo de doco cristalino, se você produzisse 40 sacos por hectare, você estava rei. Isso quando ela não deitava tudo. Quando não deitava. Então, assim, olha só a diferença. Então, para você alcançar isso, precisa de todos esses aspectos que nós conversamos aqui. A evolução, ela não se dá por um caráter único. E nós temos que ter essa mente aberta para ter uma capacidade maior de julgamentos corretos quando nós falamos em implantação e cultivo com alto teto. Isso aí. Eu concordo plenamente, professor. Obrigado, Marne. Encerramos aqui nossa primeira temática e muitos outros podcasts virão e com muito mais informação. Isso Obrigado. aí, Paulinho. Vamos lá.